Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um novo Geografia em Pauta. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, infelizmente, tem se tornado cada vez mais presente no nosso dia a dia: as ondas de calor. É verdade. A gente sabe que a última década foi a mais quente já registrada, com cada ano quebrando recorde de temperatura. Quem está nos ouvindo com certeza já sentiu na pele esse calor aumentando, né? E para você que se interessa por esse assunto e quer ir além das manchetes, veio ao lugar certo. Hoje vamos trazer informações e análises que você não encontra em qualquer lugar. A ideia é te ajudar a entender melhor o que está acontecendo com o clima do planeta. Exatamente. A gente sempre ouve falar sobre ondas de calor, mas você já parou para pensar se elas são aleatórias ou se existe algum padrão? É isso que a gente vai explorar nesse mergulho de hoje. Boa. Para começarmos, vamos relembrar o que define uma onda de calor: 5 dias ou mais com temperaturas acima da média, certo? Isso aí. Para ser considerada uma onda de calor, a temperatura precisa ficar pelo menos 5 graus Celsius acima da média histórica para a região e por pelo menos 5 dias seguidos. E o que os cientistas descobriram de novo sobre essas ondas de calor? Um estudo recente, publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, a PNAS, revelou algo bem intrigante: a existência de pontos críticos de ondas de calor ao redor do mundo. Nesses pontos, o calor está aumentando muito mais rápido do que os modelos climáticos previam. É como se o calor estivesse concentrando em pontos específicos do planeta, e o mais interessante é que esses pontos não estão onde os cientistas esperavam encontrar. Exatamente. É uma descoberta que desafia as previsões. Parece que a realidade está mais quente do que a ciência imaginava. Mas onde estão localizados esses pontos? Imagino que lugares com clima já quentes estejam entre eles, né? Se prepare para algumas surpresas. O estudo identificou pontos críticos em lugares como o Alto Ártico, o noroeste do Canadá, o extremo sul da América do Sul. Uau! Realmente, alguns lugares inesperados, né? O que será que está causando esse aquecimento tão acelerado nessas regiões? O estudo não chegou a uma resposta definitiva sobre a causa, mas os cientistas levantam a hipótese de que as mudanças climáticas globais, junto com possíveis alterações na corrente de jato do hemisfério norte, podem estar contribuindo para esse fenômeno. Entendido? Então ainda é um mistério para a ciência o que causa esses pontos críticos, mas as mudanças climáticas parecem ter um papel importante. Exatamente. E é importante lembrar que o estudo também identificou áreas onde o aquecimento está acontecendo mais lentamente do que o esperado, como no norte da África, na Sibéria, mas isso não significa que essas regiões estejam livres do problema, né? É verdade? E na Europa, como esse aquecimento acelerado se manifesta? A Europa é um dos continentes mais afetados. O noroeste da Europa, em particular, está sofrendo com ondas de calor cada vez mais intensas e frequentes. Para você ter uma ideia, os dias mais quentes do ano por lá estão esquentando 2 vezes mais rápido que as temperaturas médias do verão. Nossa, 2 vezes mais rápido. Isso é muito preocupante. Que tipo de impactos esse aquecimento acelerado já está causando na Europa? Infelizmente, os impactos já são sérios. As ondas de calor extremas na Europa já contribuíram para um número assustador de mortes. Só em 2022 foram 60 mil vidas perdidas e em 2023 mais 47 mil. Caramba! Esses números são alarmantes. Imagino que, além das mortes, esse calor extremo também deva estar impactando outros setores, como a agricultura e a saúde pública. Sem dúvida. As ondas de calor afetam a saúde das pessoas, aumentam o risco de incêndios florestais, prejudicam a produção agrícola, sobrecarregam os sistemas de energia. É um efeito cascata. Realmente os impactos sem cadeia. E o mais assustador é saber que os modelos climáticos atuais podem estar subestimando a intensidade e a frequência dessas ondas de calor. O que será que o futuro nos reserva? Essa é a grande questão. As descobertas desse estudo mostram que a gente ainda tem muito a aprender sobre a dinâmica do clima no planeta e que as mudanças climáticas podem trazer consequências ainda mais graves do que a gente imaginava. Realmente nos faz repensar a urgência de combater as mudanças climáticas. Mas antes de discutirmos as possíveis soluções, queria voltar um pouco para a questão dos pontos críticos. O que a gente pode aprender com o fato de que esses pontos estão surgindo em lugares inesperados? Acho que a principal lição é que o aquecimento global não é um processo uniforme. Ele se manifesta de formas diferentes em diferentes partes do planeta. Entender essa complexidade é fundamental para a gente se preparar para os desafios do futuro. Faz sentido. Então, o que você acha que é mais importante a gente saber sobre esses pontos críticos de calor? Acho que é importante entender que esses pontos críticos são como um sinal de alerta. Eles mostram que as mudanças climáticas já estão acontecendo e que os impactos podem ser mais severos do que a gente imaginava. E voltando a falar desses pontos críticos de calor acelerado, o estudo que a gente mencionou também destaca algo interessante: a presença de áreas que estão, na verdade, esquentando mais lentamente do que o previsto. Quais seriam essas áreas? O estudo cita o norte da África e a Sibéria como exemplos. Interessante. Mas imagino que isso não significa que essas regiões estejam imunes ao aquecimento global.
certo? Exato. É importante lembrar que o aquecimento global é um fenômeno global. Mesmo em áreas onde o aquecimento é mais lento, as temperaturas ainda estão subindo. A diferença é que nesses lugares, o ritmo de aquecimento é menor que a média global. Entendi. E o que os cientistas acreditam que explica essa diferença no ritmo de aquecimento entre as diferentes regiões do planeta? A resposta para essa pergunta é complexa e envolve vários fatores: a geografia da região, os padrões de circulação atmosférica, a cobertura vegetal, a influência das atividades humanas. Ou seja, o aquecimento global é um quebra-cabeça com muitas peças, né? É uma ótima analogia, e entender como essas peças se encaixam é fundamental para a gente prever os impactos do aquecimento global em cada região do planeta e desenvolver estratégias de adaptação. E falando em impactos, queria voltar um pouco para a questão das ondas de calor na Europa. Você mencionou que os dias mais quentes do ano por lá estão esquentando 2 vezes mais rápido que a média do verão. Que tipo de consequências isso pode trazer? Bom, as consequências podem ser bem sérias. O calor extremo aumenta o risco de insolação, desidratação, problemas cardíacos e respiratórios, especialmente em crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas. Além disso, as ondas de calor podem afetar a produção agrícola, aumentar o risco de incêndios florestais, sobrecarregar os sistemas de energia. Nossa, realmente os impactos são muito amplos. E me parece que as ondas de calor também podem ter um impacto significativo na biodiversidade, né? Com certeza. As ondas de calor extremas podem levar à morte de plantas e animais, afetar a reprodução de espécies e causar mudanças nos ecossistemas. Em alguns casos, as ondas de calor podem até contribuir para a extinção de espécies. Realmente as consequências são muito preocupantes. E o que a gente pode fazer para se preparar para esses impactos? Como podemos nos adaptar a um mundo mais quente? A adaptação às mudanças climáticas é um processo complexo, que envolve uma série de medidas, desde a construção de infraestruturas mais resilientes ao calor até a mudança de hábitos de consumo. Você pode dar alguns exemplos. Claro! Em relação à infraestrutura, a gente pode pensar em construir edifícios com melhor isolamento térmico, criar áreas verdes nas cidades para amenizar o efeito ilha de calor e investir em sistemas de alerta precoce para ondas de calor, fortalecer os sistemas de saúde pública para lidar com o aumento de doenças relacionadas ao calor. E em relação aos nossos hábitos de consumo? Podemos reduzir o consumo de carne, evitar o desperdício de alimentos, usar o transporte público ou bicicleta, comprar produtos locais, reduzir o consumo de energia em geral. Ou seja, a adaptação às mudanças climáticas exige mudanças em todos os níveis, né? Desde as nossas escolhas individuais até as políticas públicas. Exatamente. A luta contra as mudanças climáticas e a adaptação aos seus impactos é um desafio coletivo, que exige a participação de todos. É preciso que governos, empresas e cidadãos se unam para buscar soluções inovadoras e construir um futuro mais sustentável. E falando em soluções, queria voltar um pouco para a questão dos pontos críticos de calor acelerado. Você acha que entender melhor as causas desses pontos pode nos ajudar a desenvolver soluções para combater o aquecimento global? Sem dúvida, entender as causas desses pontos críticos é fundamental para a gente desenvolver estratégias mais eficazes para combater o aquecimento global. Se a gente conseguir identificar os fatores que estão contribuindo para o aquecimento acelerado em certas regiões, a gente pode desenvolver soluções mais direcionadas para mitigar esses impactos. Que tipo de soluções? Bom, as soluções podem variar de acordo com a região e os fatores que estão impulsionando o aquecimento acelerado. Mas, de forma geral, a gente pode pensar em soluções como a restauração de ecossistemas degradados, o plantio de árvores em áreas urbanas, a implementação de práticas agrícolas mais sustentáveis, o investimento em energias renováveis. Ou seja, a solução para o aquecimento global não é única, mas sim um conjunto de ações que precisam ser implementadas de forma integrada. Exatamente. A luta contra o aquecimento global exige uma abordagem holística, que leve em conta a complexidade do problema e a interdependência entre os diferentes sistemas do planeta. E, nesse contexto, qual o papel da ciência? A ciência tem um papel fundamental na busca por soluções para o aquecimento global. É a ciência que nos alerta sobre os riscos das mudanças climáticas, que nos ajuda a entender as causas e as consequências do problema e que nos fornece as ferramentas para desenvolver soluções inovadoras. E qual o papel da comunicação científica nesse processo? A comunicação científica é essencial para levar o conhecimento científico para a sociedade. É através da comunicação científica que as pessoas podem se informar sobre os desafios das mudanças climáticas, entender a importância de agir e se engajar na busca por soluções. E por isso que iniciativas como o Novo Geografia em Pauta são tão importantes, né? Exatamente. O Novo Geografia em Pauta é um exemplo de como a comunicação científica pode ser usada para promover a conscientização sobre as questões ambientais, estimular o debate e inspirar as pessoas a agir. E você que está nos ouvindo, o que acha de tudo isso? Compartilhe com a gente nos comentários as suas reflexões sobre os desafios e as soluções para o aquecimento global. E continue ligado, porque na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai explorar mais a fundo o papel do Brasil na luta contra as mudanças climáticas.
Até a próxima. E chegamos à parte final do nosso mergulho de hoje. E agora a gente vai falar sobre o papel do Brasil nesse cenário de mudanças climáticas. Afinal, a gente é um país com dimensões continentais, né? E com uma enorme diversidade de ecossistemas, o que nos coloca numa posição estratégica, tanto em termos de vulnerabilidade, quanto de potencial para oferecer soluções. É verdade. O Brasil é um país-chave na luta contra as mudanças climáticas. Por um lado, a gente é muito vulnerável aos impactos do aquecimento global, tipo o aumento do nível do mar, a intensificação de eventos climáticos extremos, a perda da biodiversidade. Por outro lado, a gente tem um potencial enorme para liderar essa transição para uma economia de baixo carbono, né? Graças à nossa matriz energética renovável, a nossa vasta cobertura florestal e o nosso papel na produção de alimentos. Falando em cobertura florestal, a Amazônia é sem dúvida o nosso maior trunfo, certo? Afinal, é a maior floresta tropical do mundo e tem um papel fundamental na regulação do clima global. Com certeza, a Amazônia é um verdadeiro tesouro natural e a preservação dela é crucial para o Brasil e para o mundo. Ela atua como um sumidouro de carbono, absorvendo milhões de toneladas de CO2 da atmosfera, o que ajuda a mitigar o efeito estufa. Além disso, a Amazônia é um dos biomas mais ricos em biodiversidade do planeta, abrigando uma infinidade de espécies de plantas, animais e micro-organismos. Mas, infelizmente, a Amazônia tem sofrido com altas taxas de desmatamento e queimadas nas últimas décadas, né? O que coloca em risco esse importante serviço ecossistêmico. O desmatamento e as queimadas são uma grande ameaça para a Amazônia e contribuem para o aumento das emissões de gases de efeito estufa. Proteger a floresta e combater o desmatamento são medidas urgentes, essenciais para garantir a saúde do planeta e o bem-estar das futuras gerações. E além da preservação da Amazônia, o que mais o Brasil pode fazer para contribuir para a luta contra as mudanças climáticas? Olha, o Brasil tem um potencial enorme para liderar a transição para uma economia de baixo carbono em vários setores. A gente pode investir ainda mais em energias renováveis, como a solar, a eólica, biomassa. A gente pode promover agricultura sustentável, reduzindo o desmatamento e adotando práticas de manejo que conservem o solo e a água. Investir em tecnologias de transporte mais eficientes, menos poluentes. E, claro, fortalecer as políticas públicas de combate às mudanças climáticas e incentivar a participação da sociedade nesse processo. Ou seja, o Brasil tem todas as condições para ser protagonista na construção de um futuro mais sustentável. Com certeza. A gente tem os recursos naturais, o conhecimento científico, a capacidade tecnológica para liderar essa transformação. O que a gente precisa é de vontade política, investimentos e engajamento da sociedade. É verdade. Bom, e para a gente finalizar nosso mergulho de hoje, eu queria te agradecer muito pela sua participação. Eu que agradeço o convite. E agradecer também a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. A gente espera que vocês tenham gostado desse mergulho sobre as ondas de calor e os pontos críticos de aquecimento acelerado. É isso aí. E lembrem-se, o futuro do planeta depende da nossa capacidade de agir agora. Fiquem ligados que em breve a gente volta com mais um novo Geografia em Pauta, trazendo novos temas e debates importantes sobre o nosso planeta. Até próximo. Até mais.